Boa tarde, mais uma live. Quanto tempo? Hoje me deu vontade de fazer uma live. E a gente vai trazer um tema bem interessante. Espero que vocês absorvam o conhecimento. Creio eu que a gente não vai ficar muito tempo em live, mas garanto a vocês que vai ser bem interessante essa conversa que eu terei com vocês. Não só vocês aqui no TikTok, como vocês lá do canal no YouTube, tá? Deixa eu só mudar um negocinho aqui rapidinho. Vai ser bem rápido e a gente já inicia o nosso conteúdo. Deixa eu ver se eu lembro onde é. Vamos ver se eu lembro, né? Faz tempo que eu fiz live aqui no TikTok. Então deixa eu ver aqui onde é que muda isso daqui. Achei. Galera, eu vou fazer alguns questionamentos para vocês, bem interessantes. Eu descobri algo bem interessante nesse meu percurso todo. Prontinho. Eu descobri algo bem interessante nesse meu percurso do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, e que foi de grande importância. E eu acompanho algumas pessoas dentro da plataforma com conhecimentos parecidos com o do Cid, só que todos nós temos as nossas experiências, os nossos pensamentos, as nossas vidas individuais. Só que muitas pessoas elas não conseguem compreender ainda, e eu era uma das pessoas, que nesse mundo tão interessante que a gente vive, nós somos meros avatares, somos personagens. Fala, Calau, quanto tempo? Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo à nossa live. A gente somos meros personagens nesse mundo. E muitas das vezes eu vejo pessoas trazendo, né, falando sobre o sistema, sobre a Matrix, sobre o despertar da consciência, de uma forma que muitas pessoas que estão aprisionadas dentro da mente de massa não vai compreender, não vai conseguir entender. Por quê? Porque o primeiro ponto para você sair fora da Matrix é você entender que você é simplesmente um personagem. Um personagem. E o que faz você ser o personagem? O que a gente inclui para você ser um personagem? Para você ter validade dentro da Matrix? O que você precisa para você ter validade dentro da Matrix? Alguém consegue explicar isso para a gente? O que precisamos? Lembrando que quando a gente nasce sem nada. Nada, nada, nada. É simplesmente um avatar zerado. Nascemos sem nada. Sem pensamentos, sem ideias, né? Sem nada. Somos aí governados justamente por causa disso, tá? E é bem interessante. Então, o difícil é você quebrar as crenças, os traumas, e encontrar quem é você. Quem realmente é você. Esse é o grande ponto. E dentro desse meu percurso foi bem interessante. Eu era um cara bem religioso, mas muito religioso. Daqueles fervorosos. E eu era aquele cara que eu acreditava em Deus, independente de igrejas, independente de pastores. Eu acreditava em Deus.
eu não era muito crente do sistema religioso, tá? Eu não acreditava muito em pastores. Eu não era aquele cara também muito bitolado em leituras bíblicas, apesar de ter lido algumas vezes a Bíblia, mas nunca fui esse cara bitolado, tá? Então, assim, quando eu conheci o autoconhecimento, quando eu conheci a mente humana, quando eu comecei a estudar a mente humana, algumas coisas que eu desconfiava foram vindo à tona. Ou seja, foram mudando na minha mente. Mas o grande ponto mesmo, o meu despertar, a gente chama, dentro do que eu estudo, a gente chama de despertar espiritual. Mas o meu despertar aconteceu realmente quando eu entendi que eu não era esse personagem que foi pintado pela sociedade. Por que você coloca a sociedade, Cid? Porque isso é uma ideia universal. Todos nós, sem exceção, todos, sem exceção, nascemos nesse mundo e já somos recebidos nesse mundo com o nome de identificação. Sabe por que vocês muitas das vezes são chamados de gados? Sabe por quê? Às vezes existe esse vocabulário, não sei se vocês já ouviram por aí. Quem estuda o despertar, quem estuda a autoconsciência, já deve ter ouvido isso por aí. A grande boiada, ou a população, a maioria, né, o gado. Né? Quem já ouviu falar em relação ao gado? Por que que as pessoas elas recebem, né, a grande maioria, as pessoas inconscientes, elas recebem o nome de gado? Porque quando você nasce, você recebe uma marca, tá? Essa marca, eu chamo ela de o eu falso. Ou seja, a sua personificação, a sua personalidade que é criada através das suas crenças, tá? Como acreditar nos próprios pensamentos? Cara, os pensamentos é algo que não precisa você acreditar, tá? Na verdade, eles acontecem baseados nas suas experiências, tá? Então, vou te dar um exemplo bem interessante, ou dúvida genuína. Uma pessoa que é criada no interior, isolada, de uma sociedade na qual conhece uma tecnologia mais avançada, ela não vai ter o mesmo pensamento. Elas não vão ter as mesmas ideias. Então, os pensamentos, eles são gerados através de arquivos pré-estabelecidos na mente de cada um, que tem a ver sobre essa nossa pergunta, quem é você afinal? Tá? Porque você não é os seus pensamentos, você não são as ideias pré-estabelecidas, você não é nada disso. E como eu estava falando para vocês, foi algo que me deixou muito, mas muito, e até hoje ainda mexe comigo. Porque você não consegue destruir o ego, né? O ego não é algo ruim. Mas enquanto você estiver experienciando, e quando você estiver na dimensão 3D, você vai viver um personagem. Só qual é a grande parte do jogo mais interessante? Quando você descobre que você é um personagem, você pode modelar a sua vida. Você pode mudar a sua vida. Diferente das pessoas inconscientes, que acreditam que são o que são e que nunca mudarão. Entendeu? Interessante isso. Então, tem a ver com isso também, espiritualidade. Toda vez que você se identifica com alguma coisa, aquilo modela os teus pensamentos e as tuas ideias. Por isso que muitos ateus têm os pensamentos muito, mas muito parecidos. Por isso que os religiosos também têm os pensamentos parecidos, tá? Por isso que a gente chama de boiada. Por isso que as pessoas, elas são, antigamente, bem antes, né?
elas eram vistas como o quê? Como tribo. Tribo. Hoje a gente conhece como população. A gente conhece como sociedade. Porque querendo ou não, quando você coloca um grupo para pensar de certa forma, para pensar em uma certa ideia, ou seja, ter os mesmos pensamentos, dúvida, isso acaba se tornando uma crença, tá? Independente se seja ateu, crente religioso ou não. Então, quando você desperta, quando você chega ao ponto zero, você começa a ver isso tudo de cima para baixo, tá? É o que a gente conhece como despertar da consciência, ou o próprio, vamos dizer assim, o próprio eu superior. Então, o ego, ele deixa de controlar e passa a ser controlado pelo seu eu superior. Você passa a ter, vamos dizer assim, controle sobre a tua vida, tá? Você deixa de viver sobre o piloto automático, tá? A consciência, ela simplesmente o que faz tudo ter sentido, tá? A consciência simplesmente faz tudo isso aqui fazer sentido, na verdade. Sem consciência, sem noção de existência, sem criação, sem tecnologia, tá? Seria basicamente tudo bruto, né? Tudo bruto. A gente não teria casas, a gente não ia ter celular, apartamentos, né? Simplesmente seria o que realmente é, né? É só você analisar a natureza que você entende o mundo como funciona. Você sai da ilusão, tá? Porque o mundo da forma que você conhece, os pensamentos que você tem, a gente chama de ilusão. Toda a criação do ser humano, todos os pensamentos, todas as ideias, é o que a gente chama de ilusão, tá? É o mundo ilusório. É o que a gente conhece como Matrix, tá? Para quem entende da parada. Você não está acima de ninguém. Depende, se você for o ego. Eu não falei que a consciência está atrelada às coisas, tá? Eu não falei isso. Conhecimento empírico. Na verdade, a gente vive uma grande filosofia. Todos nós vivemos uma grande filosofia. Você escolhe qual é a sua, tá? A gente vive uma grande filosofia. Se eu tiver falado, eu devo ter me enganado, ou dúvida. Não sei, posso ter falado, não sei. Depois eu vejo no vídeo, tá? Talvez possa ter falado. Se eu falei, eu me enganei. Falei, devo ter falado errado, tá? Mas na verdade, de uma forma mais profunda, ou dúvida, não existe nada separado, tá? Esse negócio de separação é simplesmente uma ilusão do próprio ego, tá? Ilusão da própria sociedade. Não existe nada separado, tá bom? Dentro da 3D é simplesmente uma ilusão, na verdade. Tá bom? Eu nem sei o que é isso. Advent. Não sei o que é isso, cara. Mas assim, cara, eu sei que é libertador, tá? É libertador. Você viver de uma forma que, se você errar, você vai admitir o seu erro. Eu não tenho compromisso com erro, né? Se eu errar, eu vou falar que eu errei. Não tem esse negócio de... Até porque o certo e errado é simplesmente também uma percepção humana, cara. Entendeu? É simplesmente algo do próprio ser humano, né? Tá certo, tá errado, entendeu? Isso não é algo muito relevante, entendeu? Basicamente o que eu quero trazer para vocês é simplesmente essa liberdade de pensamento mesmo, de poder viver a vida sem estar preso a dogmas, sem estar preso a certos tipos de ideias, principalmente, né? Como o ateísmo, como a própria religião em si, entendeu? Então simplesmente é isso, cara. Eu não sei, cara. Às vezes aparecem muitas pessoas falando em relação a pessoas que têm os pensamentos parecidos com os meus, cara. Mas assim, às vezes eu vou até buscar, né? Às vezes vocês trazem e eu vou buscar. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo, todo o conhecimento do mundo está dentro de todos nós, cara. Até porque nós somos o próprio Deus, né? Somos o próprio Deus, entendeu? Nós somos o próprio Deus. Então assim,
cada pessoa ela vai ter uma visão de mundo diferente, uma percepção de mundo diferente. Cada pessoa vai olhar para o mundo e vai ver uma coisa. Eu vivo isso todos os dias, cara. Acho que pessoas, quando ela desperta, ela consegue observar, ela tem uma visão mais ampla das coisas, tá? Novo no pensamento pós-moderno. Não entendi. Na verdade, as coisas elas só se atualizam, né, cara? Elas só se atualizam, né? A linguagem, né? Mas na verdade, tem um paradoxo bem interessante de um cara que ele se diz mestre, né? Ele fala algo bem interessante e isso é bem profundo mesmo, e que é algo que eu escutei e não sai da minha cabeça. Que é o quê? Na realidade, só existe você no mundo. É um paradoxo. É bem louco isso. Só existe você no mundo. Todas as coisas que você vê é criação da sua própria mente. É bem interessante isso. Bem interessante. Há um paradoxo bem interessante. Que para você entender, você tem que realmente parar e analisar. E quando eu escutei isso, que eu parei para analisar e para buscar entender, às vezes você está tão acostumado com a tua rotina, com a tua vida, que você nem para observar isso. Você nem para tentar entender. Que é simplesmente isso. Se você deixar de existir, tudo aquilo que você conhecia, tudo aquilo que você acreditava, deixa de existir junto com você. É muito interessante isso, cara. Muito interessante isso. Muito interessante. Então, quando eu saio de perto de algo, este algo deixa de existir. Não da forma que você deve estar imaginando, cara. Mas para você, deixa de existir no sentido que sai do seu ponto de observação ou dúvida. Entendeu? Porque, tipo, o ser humano ele é muito limitado. Ele é muito limitado. E é por isso que ele se prende tanto ao que ele observa. Entendeu? Então, de certa forma, como a gente vive num mundo que você precisa dos cinco sentidos para dizer se algo existe ou não existe, entendeu? Então essa parte do existir, ela é uma parte muito ilusória, entendeu? Porque ela depende simplesmente da observação, dos cinco sentidos. Por isso que a ciência hoje ela é tão limitada, entendeu? Hoje a ciência ela é tão limitada simplesmente por causa disso, tá? Porque é a consciência acreditando que ela é esse corpo, ela acreditando que tudo que existe é o que ela observa, né? Nesse universo tão enorme, né? Chega a ser engraçado, chega a ser muito engraçado. A mente, não a consciência. Não entendi. A consciência transcende a mente. Na verdade, dentro do... É como se fosse uma hierarquia, né? Na verdade, é como se fosse uma hierarquia. Na verdade, tudo é uma coisa só. Entendeu? Essa divisão que a gente faz é só pro entendimento. Mas tudo é uma coisa só. Entendeu? Tudo é uma coisa só. Exatamente. Se você for analisar, o dúvida, quem foi que inventou a filosofia, né, cara? Quem inventou a filosofia, quem inventou a matemática, quem inventou a linguagem, né? Quem inventou tudo isso? Entendeu? Quem inventou a consciência, quem inventou a mente? Entendeu, cara? Era disso que eu tava falando mais cedo. Foram os sábios. Tá, mas da onde que eles tiraram isso? De onde eles tiraram esses conceitos, essas ideias, né? Deus inventou a consciência. Ai, caramba. É o que eu falo, nós somos personagens. Nós somos personagens. E o mais interessante é que nós, no geral, que damos sentido para as coisas. Somos nós que damos sentido para as coisas, tá? Simplesmente isso.
Eu acho que essa parada do Deus fora é uma parada que deixa as pessoas muito confusas, sabia? Essa parada do Deus fora, um Deus fora de você. Hoje eu sigo. Por que que hoje, assim, eu tive uma época que eu não queria viver nada disso, tá? Eu não queria viver nada disso, nenhum tipo de filosofia, tá? Eu não queria. Eu me denominava acima das ideias, porque na verdade eu já tinha entendido tudo. Então, assim, eu não queria me identificar com nada. Só que quando você não se identifica com nada, fica muito difícil de viver. Porque você voltar para o nada, quando você volta para o nada, você entende por que que Deus, né? Por que que Deus ele busca experiência através de cada um de nós. Porque as coisas só fazem sentido quando você começa a se identificar com alguma coisa. Então hoje eu busco o quê? Eu busco me identificar com coisas boas. Tanto que às vezes eu escuto pessoas falando coisas negativas, né, pensamentos negativos, e eu busco não atrelar isso aos meus pensamentos, às minhas ideias. E o mais interessante é que uma coisa que eu escutava lá atrás, né, que era a lei da atração, a mente humana, como funciona, faça isso, faça aquilo, não tem nada a ver. Ou seja, tudo que eu aprendi, né, tudo que foi ensinado em relação à lei da atração, em relação ao que é Deus, como funciona o universo, sobre leis do universo, sobre tudo isso, é totalmente o contrário. Ou seja, as pessoas elas simplesmente elas pegam os conceitos, tentam passar para vocês da forma dela, mas não acontece nada porque o que elas estão passando é simplesmente uma ideia criada na mente delas ou o entendimento que elas têm em relação àquilo que ela leu. Mas o que realmente importa é a experiência de cada um. Independente se você sabe o que eu sei ou não, independente você vai estar criando a sua realidade. Independente. Independente se você acredita ou não acredita, você vai estar vivendo um personagem. Independente. Independente se você sabe ler, se você não sabe ler, se você acredita, se você não acredita, você está vivendo um personagem, você está criando a sua realidade a todo momento, independente se você acredita ou não. Independente se você sabe ou não sabe. Você vai estar criando a tua realidade. A única diferença da pessoa que sabe para a pessoa que não sabe é que a gente começa a criar coisas boas. A gente começa a realmente modelar a nossa vida. É simplesmente isso, entendeu? Então é diferente. Tipo, quando eu era inconsciente, quando eu não sabia de nada disso, eu já criava a minha realidade. Só que a minha realidade ela era muito embasada em dificuldade, ela era muito focada em brigas, em discussões, em medo, em coisas negativas, entendeu? Porque eu não entendia. Depois que eu passei a entender, eu comecei a lutar contra os meus medos, contra os meus traumas. E aí você vai tirando o que a gente chama de as sombras. Você vai limpando até você chegar ao conhecimento verdadeiro, tá? Isso tudo que a gente vive, cara, isso tudo que você enxerga, isso tudo é ilusão. Tudo. Tudo é ilusão, sem exceção. E assim, às vezes eu faço algum tipo de exercício, né? Quando eu vou dormir. Eu faço algum tipo de exercício. E um dos exercícios que me impactou bastante foi silenciar os meus pensamentos. Eu desafio qualquer pessoa a tentar silenciar os pensamentos. Vai ser uma experiência incrível para vocês. Vai ser uma experiência incrível. A gente traz muito, né, Deus, né? A gente fala muito sobre Deus porque é um conhecimento, vamos dizer assim, de certa forma, da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas elas conhecem como Deus, mas tem muitas pessoas que não trazem essa energia, essa força como Deus. Já vê de outra forma, já vê de outro ponto de vista, vamos dizer assim. E o mais interessante é que quando você faz parte da maioria, quando você faz parte da boiada, os pensamentos eles batem muito, né? As ideias elas se relacionam, né? Independente se você é um ateu, independente se você é um religioso, né? É o que a gente estava falando sobre um conceito de participação, de você participar daquilo, entendeu?
Então, basicamente é isso. Então, alface biônica. O problema, cara, nem é os deuses, cara. Eu já fui ateu, cara. Eu já fui ateu. Às vezes a gente bota a gente gasta muita energia julgando as divindades, né, as ideias, né, em relação às divindades. Só que às vezes, vocês não focam no que realmente importa, entendeu? Porque assim, quando você entende que você é a própria divindade, que você é que cria a tua realidade, que você, através dos teus pensamentos, molda a tua vida, já era, cara. Esse negócio de você pensar que Deus existe ou que Deus não existe, isso deixa até de fazer sentido. Porque Deus é você. É você experienciando o mundo, cara. Então assim, cara, tipo, quando você entende isso, essa parada de Deus existe e Deus não existe, ela deixa dela deixa de, vamos dizer assim, de certa forma, de fazer sentido, cara. Entendeu? Porque você entende que você é a própria divindade, você faz parte da própria divindade. Então não tem por que você acreditar ou desacreditar, entendeu? Ó, você acabou de falar algo bem interessante, tá? E você até me ajuda trazendo esse comentário, sabia? Eu foco no que importa, problemas reais que afetam minha vida e dos outros. Aí você tem que fazer um esforço, né, e analisar por que que esses problemas acontecem, de que forma. Aí eu trago um exercício bem interessante para você, cara. Se a sociedade hoje deixasse de existir, se a sociedade hoje ela fosse extinta, vamos dizer assim, esses mesmos problemas reais que você acabou de trazer pra gente, eles iam parar onde? Explica aí pra mim. Fala aí pro Cid. Esses problemas que, tipo, te afetam, esses problemas que te deixam, vamos dizer, de certa forma, angustiado, com raiva, a própria divindade que você é contra, ia parar onde? Então compreende que isso tudo é uma grande ilusão da própria sociedade. Você compreende isso? Você consegue entender isso? Que a própria sociedade cria os problemas e que existe por trás disso tudo um sistema, entendeu? Hum. Não sou contra a divindade, não penso sobre algo que não acredito que exista. Eu passei por essa fase aí também, o alface botânica. Na verdade é um processo, né, que você passa, né? Que você vai passando, entendeu? Para Jarabá, Jaguarabá, Jaguarabá. Então assim, cara, é simplesmente você ter um entendimento, né? Você passa, você ter experiência. Eu tive durante esse meu despertar, durante esse meu autoconhecimento, eu passei por várias fases. Eu fui um ateu fervoroso, né? Eu fui um ateu bem chato. Mas eu fui entendendo que o ateísmo também não faz o menor sentido, cara. O ateísmo é simplesmente algo que a pessoa passa, né? Vamos dizer assim. Tem uns que ainda continuam, mas você vai passando. Quanto mais você estuda, você vai entendendo que o ateísmo também não faz sentido, entendeu? Exatamente, cara. É isso que eu quero mostrar pra você, passar pra você. Tudo gira em torno dos pensamentos dos seres humanos, cara. E o mais interessante é que as pessoas elas não conseguem compreender que isso tudo é uma programação, entendeu? Você viver fora dessa programação é libertador, cara. Entendeu? Jaraguarabá. Eita, eu nem sabia que o meu negócio tava assim. Fala aí, Cid. Fala, meu querido, tudo bem? Beleza, mano. Bom te ver, cara. Opa, tudo Cara, bem? tudo bem. A última vez que eu te vi já faz um tempo. Eu acho que tu Paz. ainda era ateu, mano. Agora que eu fiquei sabendo que tu tá falando aí, que maneiro, mano. Fala aí sobre. Fala mais sobre.
É uma fase, né, que a gente passa, né? Igual Aham. eu tava explicando pro nosso amigo ali, Alface Botânica ali embaixo. Ele tava falando sobre problemas da sociedade, né? Eu fui explicar para ele dar um exemplo, né? Se a sociedade ela fosse extinta, né? Se todo mundo deixasse de existir, onde aparecem esses problemas, né? Da sociedade. Então, Sim. assim, o grande ponto que muitas pessoas não conseguem compreender é que simplesmente as mesmas pessoas que criam os problemas, elas são a própria solução do problema. E Uhum. isso é individualmente, entendeu? Então, Sim. assim, às vezes a gente gasta muita energia, que às vezes é o caso dos ateus, brigando por algo que você deveria simplesmente aceitar e ao invés de brigar contra, trazer a consciência para as pessoas. Porque quanto mais você briga, quanto mais você discute, mais você gera isso tudo. Os grandes problemas, as grandes guerras, elas são todas geradas das mesmas formas. É briga de ego e briga de crenças. Sim. Tá entendendo? Então, assim, basicamente, quando eu entendi isso, cara, às vezes eu sumo da plataforma justamente, às vezes, pra ficar mais tranquilo comigo mesmo, cara. Porque às É vezes, importante. às vezes, assim, dentro da plataforma a gente vê certos comentários, certas pessoas, certas ideias que, de certa forma, como a gente somos seres humanos, nos afeta, cara. Nos afeta. E assim, às vezes já passou na minha mente mesmo, assim, de tipo, não querer viver nessa sociedade mais. Quando realmente eu tive um entendimento. Uhum. Já passou isso na minha mente. Porque esse dia eu tava comentando com a minha esposa. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade muito louca. Vou te dar alguns exemplos. Um pai vira pro filho e fala assim: Eu Hum. te amo, abraça, beija. Daqui a 2, 3 minutos a criança faz algo que aquela mesma pessoa falou que amava ela. Não gostou, ela vai lá e mete a porrada na criança. Que amor é esse? Então, assim, cara, É. assim, só que depois que você entende que é simplesmente uma distorção da realidade, que eu estava explicando pro nosso amigo Alface lá embaixo, Uhum. você vai passando por essa fase, né, de não querer participar disso aqui, né, de não querer viver. Quando você vai entendendo, entendeu? Porque assim, quando você desperta mesmo, que você entende como é que funciona a parada, a vontade é de ir embora daqui mesmo, cara. A vontade de ir embora. É. Porque você não vê mais, tipo, você não acha normal as coisas que você achava normal antes, né? Que é você ver alguém matando alguém, alguém espancando alguém, entendeu? Porque aí Sim, você sim. começa a vibrar no amor, né? Na sua cabeça tudo deveria ser de uma forma que não é, entendeu? Tô entendendo, cara. Tô entendendo. Aí você teve essa experiência, essa sua percepção foi devido a quê? Você foi em algum lugar, você. Nos estudos, cara. A nossa mente, eu costumo dizer que ela é codificada. Aham. Como é que eu tive essa percepção que ela é codificada? Quando eu era religioso, eu tinha os conhecimentos religiosos, eu pensava de uma forma. Quando eu parti para o autoconhecimento, quando eu parti para o autoconhecimento, que eu comecei a entender algumas coisas, eu rapidamente transformei esse meu pensamento e me tornei agnóstico. Certo. Quando eu comecei a aprender outras coisas, ter contato com outras pessoas que não era mais do convívio religioso, eu me tornei ateu. Então eu fui tendo percepções e entendendo que cada vez mais que eu aprendi algo novo, modelava a minha mente. Eu me transformava em um novo ser. Até eu Uhum. entender que tanto o ateísmo ou qualquer coisa que você buscar dentro desse termo religioso no completo, parte do mesmo princípio, parte da mesma ideia que eu falava lá atrás. Que é o que, né? A gente parte assim, que eu falava sempre com os caras. Para o ateísmo e o teísmo existir, necessitamos simplesmente da divindade. A divindade ela é o quê? Uma ideia, né, segundo que os nossos amigos ateus falam, criada pelo próprio ser humano. Certo. Eles têm essa percepção, que é uma ideia humana. Partindo desse Certo. princípio que o próprio Deus é uma criação humana,
tanto o teísmo como o ateísmo deixa de fazer sentido. E aí isso foi muito impactante. Foi aí que eu deixei de ser ateu. Deixei de ser ateu justamente por causa disso, porque parte Aí, do mesmo princípio. agora você se identificou, se descobriu agnóstico. Não, eu não diria agnóstico. Eu não diria agnóstico porque, na verdade, é o que eu sempre falo. Hoje eu sigo uma filosofia por escolha, né? Não foi algo que foi imputado, né? Uhum, É algo que, tipo, eu sinto interiormente que faz sentido, que é simplesmente um entendimento que nós somos a própria divindade, entendeu? certo. Nós somos o próprio O eu Deus, divino, o próprio Deus experienciando isso tudo. E por certo. que que eu posso falar isso, né? Porque eu fiz essa desconstrução toda, tipo, quando eu entendi que eu não era o meu nome, quando eu entendi que eu não era esse corpo, eu fui Aham. eu fui entendendo que tipo assim, eu sou simplesmente um personagem. E que tipo, se você quiser conviver na sociedade, você vai ter que viver como um personagem. Não tem como você alguém para chegar em você e falar assim, por exemplo, quem é você? Eu sou o nada, ou eu não existo, eu sou a consciência, Aham. entendeu? Eu entendo. Você vai ser taxado como louco. Então, assim, ao mesmo tempo que é angustiante, que é ruim, você viver dessa forma, quando você está fora da sociedade, você realmente se torna quem você é. E quando você está na sociedade, você vive o personagem. Tem que saber dividir. O bom disso é que você não se torna mais aquele cara manipulado. Ninguém consegue te manipular mais. Entendeu? Basicamente isso. Certo. Pô, cara, maneiro, mano. Maneiro. Então, tipo, esse eu divino que você relatou, você já ouviu falar do I and I? Meu nome? I and I. Eu e eu. Não, nunca ouvi falar não. Nunca ouviu, cara? Depois dá uma pesquisada. O eu e eu é uma parada muito parecida com o que você estava falando. Eu tenho uma visão de vida, cara, quase idêntica com o que você está dizendo. Eu tô nessa pegada aí já há alguns anos, saca? Caramba. Eu costumo dizer que eu tomei a pílula azul, tá ligado? Só Ah, que o teu caminho, pelo jeito, foi através do pensamento puro, né? Sutil. Você foi, começou a pesquisar, teve as suas revoluções, né? Para conseguir evoluir e tal. E chegou aí nessa experiência que você se encontra, que é a desmaterialização do eu, da necessidade do eu e colocar o ego no seu devido lugar, né? E que somos nós. E aí tem essa separação do I and I, que é o eu maiúsculo e o eu minúsculo. É o eu hum, divino já, e na eu do verdade, ego, na verdade, já ouvi falar já sobre isso. Eu tenho um tá vídeo falando sobre ligado? isso. É que você falou inglês Isso é aí. Rastafari, mano. Ah, que legal. Isso é Rastafari mesmo. Isso é ciência Sabe, Rastafari. sabe algo que é bem interessante? Que muitas das vezes eu via pessoas falando sobre, só que eu não tinha experiência e agora eu tô tendo, é em relação a você, que o Hélio Couto ele chama de colapsar a função de onda. Uhum. E ultimamente eu faço isso com muita facilidade. É bem interessante isso. Tipo, eu mentalizo algo e com poucos dias isso acontece. Sim. Foi algo que me deixou muito, que mexeu muito comigo, né? Na verdade, não com o eu superior, mas né, o eu superior que a gente chama, que você está falando aí, que é Sim. o eu com E maiúsculo, né? Mas o ego, ele fica espantado. É interessante isso. Essa É percepção, ele mesmo. tipo assim, hoje mesmo, eu tinha comprado uma cadeira e eu tava muito louco para vender essa cadeira. Só que quanto mais eu focava em vender, mais não aparecia ninguém para comprar. Era bem interessante isso, que era o tal famoso soltar, né? Aham. Aí Cara, esses dias eu já vou passar a palavra para você. desculpa, pode falar. Aí esses dias eu falei assim, cara, a cadeira tá vendida. A cadeira tá vendida, pronto. Boto fé. É, a cadeira tá Boto fé que é vendida. assim mesmo.
A cadeira tá vendida. Aí um cara entrou em contato, presta atenção na parada. O cara entrou em contato, aí o cara falou, tô indo buscar. Aí eu fiquei focando de novo. Focando. O cara veio buscar, nem apareceu. Falei, caramba, mano. Aí eu fiz o mesmo exercício de novo, né? A cadeira tá vendida. Apareceu outro cara também e a cadeira foi vendida. Mudou de uma forma muito louca. Eu falei, caramba. Então, assim, são coisas que, se você for falar para certas pessoas, elas não vão acreditar. Então, É é só isso você e aí, você mano. mesmo, entendeu? Só você e Isso você mesmo. aí. Pô, cara, e já passando aí a palavra pro pastor também que subiu, com todo respeito aí, o lance que você falou da atração aí, do Hélio Couto, tem uma coisa interessante entre eu e o Hélio Couto, cara. Uhum. Eu não consigo gostar dele, mas eu me identifico com todos os alunos. Que doideira, né, cara? Então, tem algumas coisas do Paulo Couto também que, assim, às vezes eu deixo de acompanhar ele, porque também, na verdade, sabe por que, que às vezes muitas pessoas não gostam do Hélio Couto? Porque o Hélio Couto ele é muito profundo no que ele fala. Eu boto fé. Ele é muito profundo no que ele fala. E, tipo, no começo da live eu tava até falando sobre isso. Quando você fala de coisas que a sociedade não está interessada, ou que machuca o ego delas, elas buscam não dar atenção para aquilo. Porque fere os princípios, os valores, as ideias, as crenças, então elas buscam fugir daquilo. Então, tipo, se você vai, por exemplo, numa live onde você está falando aquilo que a pessoa quer ouvir, as pessoas vão estar ali. Porque aquilo satisfaz o ego dela. Sim. Por exemplo, a gente tem um comentário aqui do nosso amigo Ezio. Ele colocou: Jesus é o peido que virou diarreia, né? Um exemplo. Se aqui fosse numa live de religioso, o religioso já tinha bloqueado ele. Ou Ah, eu sim. tava xingando ele, tava tipo desesperado, né? Ia ser uma briga de ego. Então tipo, ia dar audiência de certa forma, né? Eles iam discutir, ia brigar, daqui a pouco subia na barra de rolagem. Daqui a pouco ia estar brigando, entendeu? Então, assim, hoje, quando você tem um entendimento de quem é o Ezio, né? Por que, que ele fala isso? Ou quem é um religioso? Por que, que o religioso acredita em Deus? Isso tudo deixa de fazer sentido, de certa forma, né? Você escuta, você vê, mas isso não te atinge mais. Entendeu? Boto fé, Tipo, mano. ele falar que Jesus é um. Isso não me atinge. Eu sei quem é Jesus. Jesus é a razão iluminada, é o que sustenta essa realidade. Então eu sei o que é Jesus. Não preciso estar provando isso para ninguém. Eu vivo isso, entendeu? E é Boto interessante fé, isso. mano. Boto fé. E o pastor subiu aí para falar o quê? Boa tarde, pastor. Fala, Cid, tá me escutando aí? Complicado falar com o pastor, hein? Tamo escutando, pastor. Tô escutando. É que a minha internet ela tá um pouco lenta, As minhas mas eu experiências com o pastor não não foi subi boa, aqui não. para debater, eu subi aqui para também absorver um pouco de conhecimento. Tava percebendo aqui, Cid, que tu é um cara que foi ateu, né? Fui ateu. Passei. Foi rápido, meu ateísmo foi rápido, acho que foram 5 meses de ateísmo. Mas bem. Eu Bem fui um Sim, ateu, vividos, né? eu fui um ateu bem fervoroso. Foram 5 meses bem vividos, né, mano? Isso. Eu vivi o ateísmo e com eu força não sou mesmo. aquele tipo de religioso que eu tenho que impor a minha religião para todo mundo. Eu tenho até um amigo que trabalha comigo, que ele é um cara agnóstico, né? Uhum. E a gente sempre conversa, porque eu sou um cara que eu gosto de absorver bastante entendimento. E deixa eu te fazer uma pergunta: quais foram os pontos fundamentais de que te fizeram abandonar o ateísmo? Os pontos O, fundamentais. o autoconhecimento. Principal ponto, não existe Então, tu é pontos. agnóstico? Não. Na verdade, quando você se vê. Você É, é, acredita que tem uma filosofia de vida? é perigoso você falar que você é alguma coisa, que você acredita em alguma coisa. É perigoso. Porque quando você se identifica com algo, você cria um personagem. Você vive um personagem.
Então eu busco não me apegar a ideias, a pensamentos, a coisas criadas pelo próprio ser humano. Eu não busco me apegar. Eu busco experienciar, Então ou você não tem seja, nenhum tipo de viver a ideologia que vida, entendeu? você leva como filosofia de vida, nada. Minha filosofia de vida é o seguinte, é viver no agora, viver bem, é ter os melhores pensamentos que eu puder ter, não focar em coisas negativas. Eu só foco em coisas boas, cara. Tipo assim, acho que independente da religião, se você for uma pessoa que tem um amor para dar, se você é uma pessoa que foca em coisas boas, até se você for um ateu, eu acho que a tua vida tá muito boa. Acho que o grande ponto é o que eu tava conversando com o Jaguaraba. O grande ponto da sociedade hoje em dia é essas brigas, essas discussões. Não é o que ela é, a crença dela. É simplesmente ela achar que a crença dela é melhor do que a do outro. Ou que o pensamento dela é melhor do que o do outro. Então eu me saí disso tudo. Eu não quero saber se você acredita em Deus, se a tua vida é boa acreditando em Deus, ou se não acreditar em Deus é melhor. Eu não penso nisso. Eu penso em viver no agora, no presente, na experiência que eu tô tendo. Tipo assim, se eu tô fazendo a live, eu tô vivendo a live. Tô fazendo a live e tô vivendo a live no exato momento. Se eu deixar de fazer a live, eu já vou pensar em outra coisa. Vou pensar mais em live. Entendeu? Então, assim, me deu a vontade, eu vou e faço. Não fico mais naqueles pensamentos, né? Que é tudo a mesma coisa, né? Ixi, amanhã eu vou ter que abrir live para falar mal de Deus, antigamente eu fazia. Não, eu simplesmente, que eu nem sabia o que eu ia falar, eu simplesmente abri a live. Entendeu? Basicamente é isso. Sim, hoje eu estava numa live, Pela uma fé, live né, mano? de cristão, debatendo a Bíblia, né? Agora eu não sei nesses dias qual que é o pior, que eu entrar na live de um cristão que diverge de algumas ideologias, de umas teologias também do outro irmão, ou se é live de ateu, porque o ateu hoje, cada live que a gente entra aqui no TikTok é apenas uma. Ele não é ateu porque ele tem prazer em não ter uma crença, mas ele é ateu porque ele quer desmoralizar e desacreditar o cristão. Esse é o fundamento do ateu hoje em dia, que eu vejo aqui na plataforma, né? Eu acho que tu deve ser um cara que tem praticamente a minha idade, cara. Por isso que eu entrei na tua live ali. Tu deve ser um cara que tem praticamente a minha idade. E eu sou, embora sendo pastor, eu gosto de absorver conhecimento, entendimento de outras filosofias, outras crenças, porque quanto mais conhecimento, mais entendimento a gente tiver, mais a gente vai entendendo as pessoas. Eu, Né? Eu eu vou. poderia estar aqui como pastor religioso dizendo para ti, cara, tu não acredita em Deus, que é isso, é esse tema da tua live, mas eu tô aqui absorvendo entendimento, poxa, qual é o pensamento desse Quanto, cara? na Né? verdade, ô pastor, quanto mais conhecimento, mais confusão na sua mente. A verdade é essa. Mano, papo Depende se reto. tu souber organizar, né? Não, pior que quanto mais conhecimento, mais confusão na sua mente. Eu passei por esse momento de ter muito conhecimento, de buscar muito conhecimento. Inclusive, eu tenho pilhas de livro aqui. Eu já li vários livros. Na verdade, é quando você desconstrói tudo, quando você volta para um nada que você entende tudo. É basicamente isso. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o Quando tu conhecimento resolveu ir pro ele vem lado do automático. ateísmo, quando tu resolveu ir pro lado do ateísmo, você foi por influência de pessoas ou porque tu não encontrava sentido em outras crenças? Foram dois motivos principais. Eu era um cara muito crente em Deus, nesse Deus fora. No Deus fora, que foi me ensinado lá atrás. Então eu orava muito para Deus, eu pedia muitas coisas a Deus. Eu era um cara muito pidão, né? Todas as minhas orações eu pedia coisas para Deus. Ó Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que você me dê isso. E nada do que eu pedia vinha até mim. Pelo contrário, eu passava era dificuldade. Eu fazia era sofrer. Falei, mas que Deus é esse? Até um exato momento que eu estava rolando no TikTok, eu vi um vídeo de um ateu fazendo certos questionamentos em relação à própria divindade. E aí foi aí que eu comecei a estudar, a buscar entender mais esse negócio de Deus, né? E aí começou a deixar de ser crença. Falei, realmente isso não faz sentido. Ele estava falando sobre, tipo, oração não funciona, milagres não existem, essas coisas. E aí eu fui realmente me aprofundar. Foi aí que na verdade, eu não me tornei ateu, eu me tornei agnóstico para depois me tornar ateu. É tipo um processo que você passa, entendeu?
Só que aí também, tipo, como eu falei, os 5 meses que eu passei vivendo essa parada do ateísmo foram bem, bem profundo mesmo. Depois que eu entendi também que o ateísmo não faz sentido, aí eu comecei a estudar outras coisas. Eu fui pro ocultismo, fui estudar outras coisas e cheguei nesse conhecimento que pra mim faz mais sentido, na verdade. Não que seja uma verdade absoluta, mas assim, as experiências que eu tô tendo, o que tá acontecendo na minha vida só comprova o que é real, entendeu? Como eu tava falando o exemplo da cadeira, já aconteceu outras coisas também, né? De tipo de mentalizar e acontecer. Então, tipo, eu deixei de pedir, na verdade. Eu não peço mais nada pra Deus. Eu simplesmente crio as coisas. Eu simplesmente hoje eu sou o responsável por a minha vida. Eu deixei de terceirizar, entendeu? Às vezes, tipo, quando acontecia algo ruim, eu falava que era o diabo. Acontecia algo bom, Deus. Eu pedia as coisas pra Deus, entendeu? Basicamente a crença da maioria da sociedade, entendeu? Se não acredita mais naquele negócio de energias, que nós somos energia, tudo é traído por uma energia. Na verdade, as pessoas elas têm Eu tipo um pensamento agnóstico, né? Não, na verdade, as pessoas têm uma visão muito distorcida sobre isso, o pastor. Sobre nós ser uma energia. Na verdade, dentro de um princípio bem profundo, nós somos exatamente o nada. Nada. Você não é nem uma energia. Nós somos simplesmente o nada. Só Mas você. se eu tiver um pensamento de que a gente é o nada, nós vamos entrar num entendimento de que também somos o acaso. Na verdade, é assim, ó. Como é que funciona a consciência humana, né? A consciência humana, ela funciona através de imagens, através de simbolismo. Então, assim, por que que você se identifica com as coisas? Por exemplo, é meu, isso é meu, o meu nome, o meu carro, o meu celular. Por que que você se identifica? Justamente por a personificação, a personalidade experienciada pela própria consciência. Ela quer viver isso. Só que o grande ponto que muitas pessoas não conseguem entender é que às vezes as pessoas ficam presas em um só personagem. Por exemplo, eu, Cid, eu já vivi vários personagens. Eu já fui religioso, já fui agnóstico, já fui ateu, né? Eu já vivi vários personagens. Tem pessoa que fica presa só em um personagem. Esse é o grande ponto. Você pode ser o que você quiser, cara. Tem pessoas que, se quisessem, elas poderiam ser doutor, pastor, ela poderia ser advogado, ela poderia ser cientista. Uma pessoa só pode ser vários personagens. Poderia ser ator, comunicador. É um E deixando, avatar. e deixando assim um salvezinho que o nada, ele é alguma coisa, Ele é saca? alguma coisa. Ó, o É Cid porque aí voltou. é que a gente não pode. Fala, Ricardo. É que, na verdade, assim, quando a gente fala que transcende ao entendimento humano, é exatamente isso. A gente busca explicar o inexplicável, vamos dizer assim. Essa parada. É simplesmente viver, cara. Você tem que viver. Não tem como explicar o inexplicável. Ó, eu Não tô tem na como mesma você. pegada, mano. Tô na mesma O pegada. Jaguarabara tem o mesmo entendimento também ou não? Sim, Hã? mano, eu tô impressionado. É a primeira vez que eu cruzo com um cara fora do meu universo, assim, de convívio, que pensa a mesma coisa que eu. Eu convivo bem, mano. Eu troco a maior ideia com a galera do Hélio Couto, mas o Hélio Couto, pra mim, cara, eu vou falar a verdade. Eu vou abrir meu coração. Mano, pra mim ele lembra muito o R.R. Soares, cara. Eu tenho um maior preconceito. Às vezes eu. Assim, mas o Hélio Couto ele me ajudou muito, cara. Eu Eu não. boto fé. Eu boto fé, mas, mano, eu penso igualzinho você, mano. Eu tô no mesmo BO, tá ligado? E vou te falar, te desejo maior firmeza, mano, porque o caminho da revelação é um caminho muito espinhoso, muito É, estreito, tá ligado? Você agora tá consciente de todos os seus crimes, irmão. Não tem pra onde você fugir. Tá tudo exatamente. claro, meu irmão. Tá Entendeu? lascado.
tá na vala agora, você não depende de uma divindade, um arquétipo para esperar o teu julgamento. Agora você tá consciente de quem você é. A verdade saiu nua debaixo daquele esgoto lá, igual a pintura, meu irmão, espantando todo mundo, porque a verdade é nua, é dolorida. E Sabe, tem uma responsabilidade, porque se você já descobriu a lei da atração e já tá vibrando aí nesse fluxo do mundo, agora, meu irmão, a maior responsabilidade é o deserto de Jesus Cristo, quando o capiroto aparece para ele e fala assim, olha, tudo que tu quiser agora eu vou te dar. Ou seja, meu irmão, se agora você tem a possibilidade de querer tudo que o teu ego quer, mano. exato. E é aí que mora a responsa do poder divino, porque o cara que pisou no teu calo agora, você pode desejar que ele morra e ele vai morrer, mano. E aí, o que tu vai desejar? Tu Cara, tem o poder. eu não sei nem o que dizer, porque na verdade aconteceu algumas coisas, que é o que eu te falei agora há pouco, que o meu ego, ele fica, de certa forma, impressionado, né, com isso, como as coisas acontecem, né? No começo da live eu estava explicando sobre que no universo só existe você, e que tudo que você enxerga é simplesmente criação da tua mente. Mano, se você entender isso, É isso, mano. e assim, Cid, fala, ô Ricardo. uma pergunta. Você falou o meu ego. Tipo assim, esse ego não somos nós mesmos? É Tipo nós, assim, somos nós. tá, porque tem o, como que é? O self, né? Que é o eu maior. Tipo assim, que é o divino. O ego ele é simplesmente é o personagem da 3D, né? Não tem como não tem como você eliminar, você excluir esse negócio de vou eliminar meu ego, só se você se matar. Se você Eu sinto que o ego é a razão. Você Eu vive sinto fora que o da ego é a realidade, razão. né? É porque a realidade, tipo, a consciência é aqui. A consciência que eu tenho é essa daqui agora. Eu tô conversando com você, com o Jaguar, com o pastor aqui, tá todo mundo aqui. Essa é a consciência, né? Certo, isso. Essa aí. aqui é a consciência que eu tenho. O self é o eu maior. Tipo assim, esse daqui é o ego, né? Esse daqui é o ego. esse é o ego. Isso. Esse aqui, É o que eu a sou gente o tá. ego. Isso. Isso. Aham. O ego é parte de você, na real. Na real é isso. O ego que é parte de você. Na verdade é assim, ó, o observador, ou o que está acima do ego, vamos dizer assim, de certa forma, Isso. quando ele espera você dar o controle para você as pessoas que estão vibrando no ego, ou que se identificam com a terceira dimensão, o eu superior, ele não tem, de certa forma, influência. Ele só observa, ele deixa acontecer. As pessoas, elas são donas, né? Vamos dizer, é o famoso livre-arbítrio. Elas fazem o que elas quiserem. Quando você entende, quando você expande a tua consciência, aí você acessa o teu eu superior. Ele sempre esteve ali. E aí vai ser a partir daí que você vai controlar o ego. Entendeu? Você vai fazer escolhas. Você vai controlar os pensamentos. Um cara, Jaguar. só um momento para tu entender, o Ricardo. O ego, ele é o cavalo. O teu eu superior é o cavaleiro. É quem monta o cavalo. Entendi. Entendeu? Eu tenho um livro desse aqui, desse aqui. Nós somos o burrinho, né? O ego é o burrinho. O ego é o burrinho. Então, tipo assim, Jaguar, mais o restante aí. Cid. A gente pode estar vivendo em várias dimensões Sim. ao mesmo tempo, entendeu? Tipo assim, o Jaguar, eu tive um sonho. Eu não tomei ayahuasca não, né? Nesse sonho não foi ayahuasca não. Mas eu tive um sonho assim, que eu estava num lugar conversando com a minha esposa, com a minha sogra, e era de manhã, e conversando tal, e eu falei assim, vixe, que horas que é agora, hein? No sonho. E ela falou 7:50. Aí eu falei, nossa, eu tenho que levantar para comprar pão. Aí quando eu acordei aqui era 7:50. Tipo assim,
O que que pode ser isso? Será que eu estava vivendo lá e tal? Ou pode ser uma coisa da minha mente, entendeu? Que eu tinha que comprar pão. Pode ser isso? O, Porque pra mim foi estranho, cara. não é estranho, não. O consciente ele só te mostra o que você já viveu. O inconsciente, né? É. O inconsciente, entendi. Tudo que você Então, tem experiência, ele, Ô, Cid, mas ele você traz. então, você acredita na reencarnação? Hoje? Cara, eu não busco, eu não trabalho muito com crença, não, ô Ricardo. A crença ela é Não, eu muito sei. perigosa. Não, eu Na sei, verdade, porque o inconsciente, tipo assim, quem traz o inconsciente para a vida atual que a gente tem agora é o self, é o eu maior. Tipo assim, o que você tem, o que você está vivendo agora, quem traz isso é o self, tipo, que o que você vai passar, tá tudo praticamente escrito, né? Tudo programado, tudo coordenado. Então, tudo que você veio fazer aqui, quem vai trazer isso à tona é o self, entendeu? Então, para minha opinião, não tem como eu viver, eu ter coisas gravadas no meu inconsciente que eu não tenho, se eu não tenho vivido, é que nem o déjà vu, ou seja, o já visto, entendeu? mas assim, mas vamos analisar um negócio para você entender a parada. Se, tipo, dentro dessa filosofia, né, que muitos falam sobre que você é o todo, né? Que todos somos Deus. Falar em um único ser. Não existe nada que Deus não experienciou. Ele já experienciou tudo, ele sabe de tudo, ele é onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. Como é que vai existir algo que ele não experienciou, que ele não saiba? eu creio Aham. exatamente assim, Não tem cara. como não, Ricardo. Ok. Na verdade, o que está te limitando a tudo isso é simplesmente os teus pensamentos. Você ainda está se Mas não é, identificando com tudo. mas é que eu estou falando. É a consciência que eu tenho hoje. Eu sou Caraca, limitado. Cid. Hein? Mas tipo assim, Eu acabei de falar. Acabei mas de falar essa disso, ô mas Ricardo. essa Acabei de falar. consciência, mas essa consciência aqui, tipo aqui, eu sou um ser divino, sim, entendeu? Já tive várias experiências, né? Sem ser essa existência, entendeu? Mas eu acredito que eu não tenho um superior além de mim, entendeu? Na verdade, a gente faz a divisão, Ricardo, que é para ter o entendimento do cérebro, na verdade. Mas não existe divisão. Tudo é uma coisa só. É quando eu falo assim para vocês, que vocês, individualmente, cada um de vocês, só existe vocês. O restante é tudo imaginação. As pessoas Não, que isso aí eu vocês sei. convivem, tipo, as experiências que vocês têm, isso tudo acontece pelos pensamentos e as ideias que vocês vão colocando na mente de vocês. Entendeu? Não, eu sei, Cid, mas eu Por, entendo. por que É que tipo, hoje nas minhas lives dificilmente aparece ateu? Porque eu mudei o pensamento. eu tô entendendo. Eu Entendeu? sei que isso aqui que tá na minha frente aqui, ó, tem geladeira, tem mesa, tem tudo. Isso aqui tá tudo colocado para o meu desenvolvimento. Eu sei disso daí, entendeu? Eu sei. Tudo isso aqui que estou vendo aqui é energia, isso aqui não existe. Hum. Tá? Mas o que você falou aí, tipo assim, o que eu já vivi várias existências assim, e o meu inconsciente, eu não posso viver tipo o tudo que eu já vivi nessa existência, porque a minha consciência não suporta. Eu vou te falar um negócio. É que nem você trazer o seu self, se você trazer. Olha como nós somos limitados. Se você pegar o seu self, que é o seu eu maior, e trazer para essa consciência, cara, você vira Deus. Um Deus, entendeu? Sabendo de tudo. Mas é isso que a gente é, cara. Então, olha como você é limitado. O self, que é o eu maior, é ele que nos educa. Tipo, se você. Boa tarde, eu lembrei. Os ensinamentos que você está aprendendo agora, cada ensinamento, cada coisa, tipo o ego, cada ciúmes que é eliminado, por exemplo, os ciúmes, a raiva, essa ira que a gente temos aqui, se for eliminado, se você trazer ele para essa consciência agora, você sabe de tudo.
Você virou o self, o eu maior. E é por isso que eu tô Mas, falando. Vocês já assistiram algum um filme sobre zumbis? já, Acho que eu pô. já. Já. Vocês já viram algum zumbi atacar outro zumbi? Não, eles Não. se reconhecem. Eles se Uhum. reconhecem. Mano, então, essa parada aí que vocês estão falando de Deus, cara, engraçado, caraca, Cid, a gente tá tipo assim, mano, a visão é quase idêntica, mano, quase idêntica. Se não fosse o quase, ia ser muito top falar que encontrei o primeiro ser humano que tem a mesma pá que eu. Mas aí, tipo assim, a única coisa que eu vejo diferente é o controle, que você falou lá atrás, né, do controle e tal, pá, do observador. Eu acho que eu, no papel de observador, por exemplo, eu que estou aqui observando, eu estou observando esse personagem aqui, que tem várias facetas. Tem esse personagem irado, tem esse personagem triste, tem esse personagem carente, tem esse personagem traumatizado, tem esse personagem heróico, tem esse personagem de tudo quanto é jeito, mano. Exatamente. Nossa, Entendeu? Então, esse personagem aqui que aqui vos fala, é o personagem que eu mais estou lapidando há muito tempo, entendeu? Já há muitos anos eu estou lapidando ele, disciplinando ele. Mas isso daí é o meu ego falando, tá? É o meu ego falando, esse ego que já tem uma certa relação com esse eu maior. Olha só que Ah, interessante, porque esse ego, no meu ponto de vista, ele é o filtro. Ele é o meu filtro, o ego ele é o meu filtro. Porque o que, que o meu ego ele controla na realidade biológica? Nada, interessante. mano. Se me der uma dor de barriga, eu não mando nem no meu furico, mano. Se Interessante. ligou? Eu Entendi. não mando. O meu eu, ele é muito limitado. O meu eu, ele é muito, muito limitado. O meu corpo, o meu Quando, coração, irmão, tá há 35 anos batendo sem férias. E eu nem controlo esse bagaço. Se ligou, mano? na verdade, quando eu falo de controle, eu não falo nesse sentido, não. Não, eu entendo que é o controle do comportamento, né? Mais mental, não é isso? É, E tipo aí, assim, certas coisas que você fazia antes, inconsciente, hoje você consegue sim, não. distinguir. Isso, você não, você vai, não vou fazer isso. Isso, e é Entendeu? exatamente nesse ponto. Mas Eu isso, desisti, eu concordo com você em relação a isso. eu E desisti tem de. certas coisas que eu deixo acontecer também, o Jago. Exato, mano. Eu desisti de. Eu desisti é muita prepotência minha. Eu queria ter desistido. Eu estou aprendendo a desistir de me moldar o tempo todo em prol, veja bem, em prol da satisfação do meu ego e não da minha sobrevivência social. Eu acho que vale a pena eu lapidar as minhas arestas por causa da minha sobrevivência social. Eu preciso sobreviver socialmente, certo? Então, é tipo o aceitar, Jaguar? O é, aceitar primeiro? a aceitação faz Aham, parte do processo da manutenção. Mas se eu parar é, na aceitação e não praticar a manutenção desse meu personagem aham. aqui para viver bem socialmente, eu estou sendo safado. Porque É isso aí. eu tô consciente, já não é erro, né? Eu tô Aham. consciente da minha caminhada, tô usando vamos supor assim, da minha vantagem de consciência acima daqueles que não estão conscientes, tô sendo safado com eles. Aí eu tô Aham. sendo criminoso no meu rolê, não é por acidente, tá ligado? Eu não tô pisando Uhum. nos outros sem querer, A eu tô. responsabilidade é mais, eu entendi É isso mesmo. isso, irmão. E Jesus não veio falar o bagulho desse no rolê dele, mano? Não falou que agora, É. se tu olhar e adulterou, já tá no rolê do adultério? É essa a Aham. responsa, mano. Pior que assim, eu vou ser sincero com vocês, cara, eu sofro bastante. Bem-vindo ao clube, brother. Agora é disso daí pra pior da glória. Acho que quem não os não desperta, eles vivem bem mais tranquilos. Claro, Esse é o mano. verdadeiro inferno, né? Tipo, se você Eu Esse é o acho. verdadeiro inferno. Eu não acho, andar mano. alinhado com as leis E também divinas, né? Tipo, com é, as leis da porque consciência. assim, o desperta ele tem que tomar muito cuidado porque ele consegue controlar até a outra pessoa. Controla, mano. Isso, é. Controla. Então Controla, ele mano. tem que tomar muito cuidado. Ou seja, Olá, deixa eu boa contar um O que ele tarde. negócio aqui para fala, o que ele vocês Boa pensa. aqui. tarde. Boa Posso contar um tarde, negócio boa para tarde. vocês Boa tarde, rapidinho? dúvida.
eu era uma pessoa, assim, ciumenta, sabe? Com a minha esposa. Uhum. Era ciumento, cara. Eu também era. Rapaz, depois que eu fui conhecendo, tipo assim, eu fui vendo o que que era sentimento de posse, eu fui falando, rapaz, a vida não é assim não. Tipo assim, isso é sentimento de posse. Tipo, ela não é minha. Depois que eu compreendi que a minha Caraca, esposa não é meu. minha, entendeu? Eu compreendi que ela não é minha. Rapaz, eu me senti tão liberto, amor, desculpa, amor. Sabe, você faz o que você quiser, o que você achar bem, entendeu? Vista o que você quiser, vai aonde você quiser, entendeu? Melhorou. 99, só não pode ser o 100%, né? Mas 90% melhorou, cara. Tipo assim, Vocês já estudaram as dimensões, as camadas da personalidade numa visão epistemológica, numa visão ontológica? não, eu não. Eu não estudei, não. Esses atributos estão nas camadas mais grosseiras, na verdade. Porque se você for analisar a complexidade que existe dentro das camadas da personalidade, que é consistente em várias tradições, né? O estudo dessas camadas e tudo mais, né? Algumas pessoas tratam esse espectro de personalidades, né, diferenciais como dogmático, mas não é. Né? Existe uma astrocaracterologia dentro disso. Por quê? Porque a gente nasceu num planeta, a gente se desenvolveu e a gente tem esses atributos atrelados à própria natureza do indivíduo. A gente vai moldando eles conforme a nossa sofisticação ontológica. Isso você vê muito em Sócrates, por exemplo, lá quando Platão escreve na Apologética, por exemplo. Indo lá para o final, quase no final. A Apologética, ele começa dizendo que ele já não sabe mais nem quem que ele é de tantos que apontam que ele é. Olha o cara. 2.500, 2.600 anos atrás. Mas esse negócio de consciência não tem tempo, não. Porque a consciência, o termo consciência, ele tem que convergir com a temporalidade. Ele não pode ser fixado e analisado como a ideia de Hegel, por exemplo. Na metafísica de Hegel pressupõe que existe um nada. Se ele pressupõe que existe um nada, existe algo que antecede Deus. Ele botaria toda a metafísica de todas as tradições em xeque. Que é ousado, de certa forma. Né? Só que como é que o nada vai existir se ele é o nada? Então Hegel cometeu uma abstração ridícula. Né? É tosco. O pensamento de Hegel é tosco. Né? Eu tenho uma visão diferente. Acho que para mim todo pensamento é válido. Então, cara, eu acho que não. Na minha visão, todo pensamento é válido. Porque se tu for considerar... Porque assim, há de nós se não fossem os pensamentos. Acho que independente do pensamento, ele é válido. Se pra esse cara aí que você falou, isso era importante, e isso valia a pena ele estudar e ele buscar, então... Não, mas nota-se uma abstração no estudo dele. É porque, na verdade, assim, eu não busco muito o julgamento, entendeu, ou dúvida? Acho que não, mas não é uma questão de julgamento, porque... você falar que algo é tosco, você está julgando. Não é uma questão de julgamento. Você poderia usar outra palavra, sei lá. Não é uma questão de... Do seu ponto de vista, tipo, no que você acredita, Não, é que tosco é mal feito mesmo, foi mal feito. Então, mas naquela época, pra visão dele era bom, tipo... Se eu fosse julgar os meus pensamentos antigos, os meus eus... Tá, mas olha, como é que tu vai dizer que é bom o pensamento... onde que eu tô hoje. Como é que tu vai dizer que é bom o pensamento que influenciou o Bigodinho? Não é bom. Na verdade, assim, cara... Eu nem sei como Os resultados do pensamento dele afastaram o ser humano da metafísica. Eu acho que era você que estava falando sobre os problemas da sociedade. Não, foi o... Não. Foi outro cara que falou.
Não é uma questão de problema social. É Eu uma acho questão que, de. eu acho que tudo que gira em torno de certos pensamentos, né, que eu nem busco muito me adentrar, essa parada do mal, do maléfico, do bigodinho que você acabou de falar, que todo mundo Não é sabe mal. o que Não é aconteceu, mal. Eu não tô falando de mal. Eu tô falando de é equívoco de algo, pensamento. é algo que pode acontecer independente do tempo. Sim, Inclusive, deve estar acontecendo nesse exato momento. sim, existe a possibilidade de acontecer, mas a possibilidade do ser humano deixar com que isso aconteça é da responsabilidade intelectual dos indivíduos. E se não há uma responsabilidade individual da sociedade, e se abstrair dessa responsabilidade individual, basicamente a gente fica dependente de uma cosmovisão. E aí que a porca torce o rabo. Porque como é que a cultura da massa vai ser positiva? Não é. Então, mas não é. Não Essa é. que é a real. Não é. Não é. Entendeu? E, tipo assim, o meu ponto de vista sobre isso, mano, é que a gente tá cumprindo exatamente o papel que tem que cumprir, tá ligado? Por mais bizarro que seja. Nem Porque, todos, tipo assim, nem todos chegarão. tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo, o ser humano hoje, ele tem um poder intelectual mais abrangente do que o ser humano lá da primeira experiência humana. Não. Nós já... Não. O ser humano moderno não tem mais conhecimento do que o ser humano antigo. Sério, mano? Eu tenho certeza absoluta disso. Que isso, cara? Historicamente, a gente tá regredindo intelectualmente. Tá voltando pra trás, né? A Sério, gente tá cara? regredindo. Vamos supor assim, ó. Não sei se tu já pegou os manuscritos do medievo. Não. Ó, pega os manuscritos do medievo e compara a assimilação filosófica da academia moderna. Os caras não conseguem, os filólogos modernos não conseguem assimilar a escrita deles e eles conseguiam entender onde nós queríamos chegar naquela época. Isso é um fato. Se tu pega São Tomás de Aquino, por exemplo, quase 90% dos trabalhos dele são atemporais, cara. Tá, Quase me 90%. explica uma coisa agora, por favor. Que você explica bem, mas você vai muito rápido. Não conseguiram traduzir os textos Não conseguem assimilar, mas conseguiram chegar à conclusão de que eles sabiam mais do que a gente sabe hoje. Exatamente, porque uma pessoa comum naquela época falava 3 ou 4 idiomas. Quantos idiomas o brasileiro fala normalmente? Ah, tá. Você fala Ele tá sobre... falando de intelecto. Não, mas inteligência. isso daí eu não vejo como intelecto, porque veja bem, por favor. Aqui no nosso território, um tupinambá comum falava quantos dialetos além do tupi? 2 ou 3. Por aí, pô. Então, tipo, a forma... Por exemplo, eu moro aqui pertinho de Búzios. Se você falar pra mim que eu falo espanhol, pô, eu não falo espanhol. Tá ligado? Mas eu hablo alguma cosita ou outra com os hermanos e as hermanas, as chicas aqui, pro lado de cá, nós outros aqui. Então, tipo, é por causa da minha região que eu arranho um portunhol indecente. Entendeu? Mas eu tenho como possibilidade praticar isso, se for. Porque quem mora em Búzios hoje fala dois idiomas Na facilmente. verdade, eu acabei de falar sobre isso mais cedo, né? A gente fala muito sobre o interesse, né? Talvez naquela época as pessoas tinham mais interesse em aprender. Claro, eu acho que de repente, por não Exatamente. ter tanto visto, né? Visto de Pessoas viagem, hoje em interagiam dia- mais. Sim, a gente era mais livre, a gente tinha mais competitividade sólida. Isso, exatamente. O que tá Não era acontecendo uma hoje competitividade sintética. Assim, Então, dúvida. O que está acontecendo hoje é simplesmente as coisas estão muito fáceis para todo Muito mundo. sintética. É tudo muito sintético. Então ninguém vai, tipo, se você tem as coisas fáceis, você não vai buscar o difícil. Claro. Antigamente, tipo, vamos voltar na época das cavernas que não existia fogo. Compreende?
Olha só, o lado E mais aí, primitivo do a ideia negócio. do fogo, né? Aí vai. A coisa Meu vai irmão, mudando, né? vamos A viver no sociedade. tempo que não tinha dentista, meu irmão. O sujeito tinha que dar seus pulos, cara, pra arrancar o dente. Mas Lascou, meu irmão. se Acho vocês que. forem analisar atualmente, por exemplo, a gente vive de 60 a 70% menos do que vivia-se antigamente. Que isso, cara? Claro. Antigamente, 30 anos de idade já Não, era isso é idoso, mito, pô. isso é mito. Todo mundo já sabe que é mito. Não, eu assisti o Silvio Santos, dúvida. Eu assisti o Silvio Santos. Isso é verdade. Se tu O cara, pega os ó, livros de se tu 18 pega, por anos. exemplo, os livros, a minha esposa é arqueóloga, ela trabalhou no campo da arqueologia. Se tu pega os livros acho que do Bernard Dunatel, que é um irlandês, que ele pesquisava sobre os restos, né, as ossadas lá dos irlandeses da época, e também tinha alguns estudos de algumas daqui do Brasil, né, do homem do sambaqui e tudo mais. A capacidade óssea era superior. Por ter uma capacidade óssea superior, os problemas de osteoporose e tudo mais eram quase inexistentes naquela época. A mandíbula deles era maior, né? E o cérebro já estava estabilizado no mesmo, porque o homem quaternário ele é de 11 mil anos atrás, então não teve modificações significativas no cérebro após o homem quaternário. Em dúvida. É muito conhecimento, hein, cara? Cara, eu vou ter que encerrar a live. Vou ter que pegar minhas Ô, filhas Cid, vai abrir da lá de que hora escola. amanhã? Ou hoje à noite? O Dúvida tem muito conhecimento, Dúvida, mano. Dá pra ganhar dinheiro. Dúvida é maneiro, mano. Difícil. Fala, meu É que eu sou querido. professor. Eu sou professor, então. Tá Você explicado. Fala, vai, Ricardo. você vai abrir live hoje ainda? Hoje não, hoje eu tô de boa. Eu tô abrindo live, sei lá, deu vontade de abrir, eu abri, cara. Sei Não, lá. pá, abre uma live aí pra nós conversar aí, pô, que é bom. Beleza. Aí, Cid, mó conexão, mano. Mó conexão, Vou te mano. seguir aqui, Já é, mano. Aí, rapidinho, essa parada que tu falou de que Deus fez, eu sempre falo isso, cara. Deus, tudo que ele criou, ele foi em primeira pessoa. Só que são ideias doidas que brotam na minha cabeça. Eu não sabia que o Hélio tava Não. caminhando assim. Eu acho que cada um tem que seguir a sua intuição. E um dia, mano. Deu vontade, faça. E um dia eu tava sentado vendo assim o pé de amora, cara. Eu dentro do carro sentado, falando, o sol quente batendo nela, eu falei assim, porra, a amorinha tá fazendo fotossíntese. Caraca, eu penso que Deus, quando ele criou a planta, ele foi a primeira planta, o primeiro processo de fotossíntese foi Deus que sofreu pra criar tão perfeito. Sabe o que o Dúvida me lembrou? Uma época que de um personagem meu, eu me impressionava muito com esse negócio de conhecimento, que as pessoas, eu ficava fascinado. Hoje em dia, nem tchum. Interessante isso. Eu tipo, Eu não ligo, porque eu não fico- o brasileiro médio não lê mais do que 3 livros por ano. Como é eu que ficava assim, mas eu Como é acho que eu vou ficar mas eu acho que impressionado? era justamente por causa disso, que eu era uma pessoa muito ignorante em relação a muitas coisas. E eu ficava impressionado quando eu encontrava uma pessoa com muito conhecimento. Aí depois que eu entendi o que é o conhecimento, hoje em dia eu não fico mais, tipo, não é algo Não tem que se fora impressionar. do normal, né? Não é fora do normal. Quando você tava falando, eu tava pensando aqui comigo mesmo, pensando nisso. Falei, caramba, quando eu vi uma pessoa assim, eu já queria comprar um curso dela, já queria aprender com ela, e hoje em dia, não mais. O verdadeiro conhecimento ele é compartilhado, né, cara? Ele não é vendido. Interessante. Eu vejo Eu não assim, consigo vender minha filosofia. A filosofia, eu não consigo vender essas coisas. Que bom, eu Tanto também que não consigo, ô, Dúvida. eu mudei meu também. rumo, eu sou da área da programação, cara. Eu dava aula e tudo mais, eu não quero mais saber de dar aula. Não quero. Cid, Oi, não há eu vejo esforço. assim, tudo que você tiver que aprender vai chegar até você. Exato, Porque puta já merda. tá dentro de você. Exatamente, Ricardo. E tipo Né? assim, sabe, ó, tem um cara que eu comecei a seguir ele recentemente. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é um cara bem simples, se você for ver os vídeos dele, é um cara bem simples, não é um cara tipo que você vê, tipo, aqueles caras que esboçam, né? Mas você vê muito conhecimento nele, você vê muita sinceridade. Aí esse dia eu tava em dúvida de alguma coisa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi ele, na minha cabeça. Aí esse dia eu tava rolando o TikTok, apareceu um vídeo respondendo a minha dúvida. Olha que interessante. Eu Aham. concordo com você, Ricardo, em relação a isso. É. Se você ficar preocupado em buscar conhecimento, em querer aprender novas coisas. E As você coisas não vão- aprende, e você não vai aprender antes do tempo, você vai aprender no tempo certo. Exatamente. Demora Não pra pode- gente entender o que é atenção e tensão, né?
Porque as pessoas acham que estar tenso é atento. Não, atenção é só gostar do que faz. Eu amo ler, saca? Eu como livro. Não é que quem lê eu percebi. quem lê é melhor. Claro que, tipo, tu vai ter mais conhecimento se tu lê, teu foco vai ser melhor, tu não vai degringolar no meio de uma explicação. Tu vai ter vários prós. Várias coisas Mas tu boas, não é exatamente. melhor objetivamente que as pessoas. Só que, tipo assim, a sua visão é essa, ô Dúvida, mas muitas pessoas, elas não têm esse mesmo pensamento. Eu era uma dessas pessoas que eu me sentia inferior às outras pessoas, né? Eu via as outras pessoas, tipo, a pessoa que tinha mais conhecimento, ou que tinha mais dinheiro. Eu sempre via essas pessoas como maiores do que eu, entendeu? Ou melhores do que eu. Hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho hoje, nada disso importa pra mim. O teu conhecimento é teu, ó, parabéns pra você, e a experiência é sua. Não pode se ter inveja do conhecimento, né, cara? Exatamente. Inveja de conhecimento é ridículo, né, cara? Exatamente. Eu vou aprender com esse cara o que ele puder me dar aí de graça. Eu vou ter que refletir sobre isso ainda. Eu vou ter que digerir tanta coisa que eu tenho que fazer para um conhecimento ser assimilado. Eu falei algo bem interessante pro pastor, né? O pastor falou que quanto mais conhecimento, melhor. Acho que foi isso que ele falou. E eu falei pra ele ao contrário, quanto mais conhecimento, pior. Você fica pior. Deixar triste. Deixar triste. Exatamente. Ó, Deixa triste. Beijo pra Uma você. coisa, só para fechar aqui, vamos fechar. Uma coisa que eu aprendi, você tem que querer. Essa é a realidade. Você quer, acontece. Se você não quiser, não acontece. Você se fecha no quartinho ali e acabou. E já era, exatamente. Tudo Já depende era. de você. Perfeito. Ó, obrigado pra vocês, ó. Beijo, Valeu, abraço. Valeu, querido. Até a próxima live aí, quem sabe. Deus te abençoe. Valeu, querido. Tchau, tchau. Valeu.